Fala pessoal, aqui é o Felipe Loures e nesse vídeo eu quero te ensinar como eliminar pensamentos negativos. Eu vou te falar 3 coisas que você pode fazer para diminuir ou eliminar de vez alguns pensamentos negativos recorrentes, talvez, ou novos que você tem aí na sua cabeça. Quando eu estava programando de gravar esse vídeo essa semana, eu me lembrei de uma história que aconteceu comigo lá em 2011, quando eu trabalhava em unidade de terapia intensiva. Um belo dia, eu cheguei para o plantão, normal, e nesse plantão em especial, tinha um paciente que já estava ali com a gente, já tinha um tempo, e a gente conhecia esse paciente, né? Já tinha uma certa... Quem trabalha no TI sabe, você começa a conviver com a família, com o paciente ali que vai ficando um determinado tempo dentro da unidade, você começa a interagir mais com aquilo. Esse paciente, ele tinha piorado o quadro dele. Eu lembro que eu tinha ficado uns dias sem fazer plantão, e aí quando eu voltei, tinha esse caso desse paciente que estava acontecendo. E ele estava com uma síndrome de desconforto respiratório agudo, também conhecida como SARA. E o quadro dele estava bem instável, estava com uma insuficiência respiratória muito grave. E eu lembro que a equipe estava já discutindo ali, estava esperando o fisioterapeuta chegar, que no caso era eu, para poder definir uma possível estratégia de recrutamento alveolar para fazer com esse paciente. E aí a gente conversou lá, eu com os médicos, com a enfermagem, e aí eu fui lá fazer o recrutamento desse paciente. E nessa época eu estava estudando bastante essa questão de recrutamento alveolar, estava com as ideias bem frescas na cabeça, revendo artigos, meta-análises, guidelines, tudo que tinha sobre isso na época. E aí eu fui e fiz o recrutamento e adivinha, o paciente evoluiu muito bem, aquilo deu muito certo aquele recrutamento. Então esse paciente melhorou uns dias, ele foi ficando bem e tal, estabilizou o quadro, e depois de algumas semanas esse paciente veio a óbito. Ok, mas nesse intervalo entre esse dia que eu cheguei para fazer o recrutamento até o dia da data do óbito desse paciente, ele teve uma melhora a ponto de quase conseguir ser estubado. Ele não conseguiu ser estubado, mas quase conseguiu, só que pelo fato de ter diminuído o nível de sedação desse paciente, ele conseguiu ter uma comunicação melhor com a família dele. E a família ficou muito agradecida à equipe por conta disso. Ok, beleza. Só que no dia que eu cheguei, que esse paciente tinha ido a óbito, eu me senti muito triste, eu fiquei muito ligado com essa situação, com esse caso desse paciente, emocionalmente, e eu me recordo que eu comecei naquele dia a focar somente naquele óbito daquele paciente. Fiquei a revirar minha cabeça por conta de o que poderia ter sido feito para esse paciente não ir a óbito. Só que uma coisa que eu vim entender depois, de longo tempo, de alguns estudos, de estudos de autoconhecimento principalmente, é que certas coisas não estão no nosso controle. Certas coisas estão no controle acima do nosso, então não adianta você, independente da sua profissão, independente da sua tarefa ali, tem coisas que você consegue ir até determinado lugar, depois aquilo não depende mais de você. Mas ok, tudo bem. Depois eu comecei a entender com isso por que eu estava focando somente no caso do paciente que tinha ido a óbito e estava desfocando ou não pensando no todo o resto, que estava super ok, ou até mesmo no todo o resto que a gente tinha feito para aquele paciente desde a entrada dele ali, que conseguiu manter ele com uma qualidade de vida até o momento do óbito dele. Ou seja, todas as coisas positivas que eu tinha feito, eu simplesmente ignorei e estava focando só no óbito desse paciente, que eu nem estava presente no dia. Entende? E isso acabou atrapalhando aquele dia meu, eu lembro exatamente como foi isso. Só que a partir do momento que a gente tende a focar nessas coisas negativas, nos pensamentos negativos, e nesse caso até não é tão negativo, é um negativo entre aspas, né? Porque é relativo isso. Mas para mim aquilo foi uma situação ruim. E já pegando essa história e trazendo para o nosso tema hoje, que é como a gente eliminar pensamentos negativos, antes de eu te falar as 3 coisas que você pode fazer, eu quero te falar por que isso acontece, por que eu foquei nesse acontecimento negativo específico, por que as pessoas tendem a fazer isso. A gente faz isso com uma coisa chamada viés da negatividade, que já tem alguns estudos que mostram isso. Porque o ser humano, desde a época da caverna, desde a época lá que ele tinha que sair para caçar e buscar alimento e tal, o cérebro entendeu, o nosso cérebro, principalmente a parte reptiliana do nosso tronco cefálico, que é a parte mais primitiva do cérebro, entendeu que a função principal dele é manter a nossa sobrevivência, a perpetuação da espécie. Então a gente faz de tudo para manter a sobrevivência e perpetuar a espécie. Ok, primário. Só que naquela época, o cara... Imagina só, você tem um tigre aqui, ou você tem uma borboleta aqui, lá de cá. Qual que você vai dar mais atenção? É óbvio que vai ser o tigre, porque aquilo tem uma chance maior de causar um prejuízo para sua vida. Prejuízo para você. A borboleta está ali, é bonito e tal, é legal. Mas o tigre, ele pode te atacar.
Então o nosso cérebro vai tender a dar atenção para o tigre. Então tudo que é perigoso, entre aspas, para o ser humano, o cérebro vai focar mais. E aí já traz a ideia por que a televisão então passa só coisas, a maioria do tempo passa coisas negativas, porque os noticiários passam coisas negativas. Porque isso dá mais audiência, e é isso que eles querem. Porque quando acontece uma coisa negativa aqui, você olha para aquilo e seu cérebro chama atenção. Ele quer saber o que é para saber o quê? Se aquilo vai te causar algum perigo. Se aquilo pode causar algum dano para você. Se não, ele descarta. Só que acontece que antigamente existiam coisas que eram perigos verdadeiros que poderiam causar a sua morte. Hoje em dia a gente lida com isso com várias coisas que são criadas pela nossa própria mente. Então esse viés da negatividade vem justamente falando isso. Que é a tendência do ser humano de focar em acontecimentos negativos, em superestimar acontecimentos negativos e subestimar acontecimentos positivos. Só que a negatividade ela é muito ruim para a nossa saúde. A negatividade ela diminui o nosso sistema imunológico, a negatividade ela aumenta o nosso nível de ansiedade, a negatividade ela diminui a nossa ambição pela vida. Então quanto mais negativo uma pessoa é, chances são que ela vai tender a ter uma saúde pior. Ela vai tender a ser mais ansiosa, ela vai tender a ter menos ambição pela vida, a buscar menos coisas pela vida, porque ela vai ter que se deparar com problemas, com dificuldades, onde ela vai entender que aquilo é um perigo e vai focar na negatividade e ela não vai progredir. Então isso acontece muito com muitas pessoas, infelizmente, e deixa de fazer coisas que deixam de evoluir na vida por conta de medos, de ansiedades, de coisas criadas pela própria mente. E uma possibilidade é que sejam tudo decorrente desse viés da negatividade. E aí eu já quero te falar 3 coisas que você pode fazer para eliminar esses pensamentos negativos ou pelo menos diminuir muito eles da sua vida. A primeira coisa que você pode fazer é denominar, é dar um nome para aquilo que está acontecendo. E eu vou te sugerir que você dê o nome de viés da negatividade. Como que você vai fazer isso? Acontece uma determinada situação onde você começa a focar ali na negatividade, no que está acontecendo de ruim. E aí você pode começar, a partir de agora, a conversar com a sua mente, com o seu cérebro, já mostrando para ele que aquilo faz parte do viés da negatividade, que ele quer te proteger, que está tudo bem. Não precisa ser o foco naquilo negativo, a não ser que seja uma situação verdadeira. Ah, tem alguém com a arma na sua cabeça para te matar. Aí é meio difícil, né, se você focar no positivo, mas tem gente que consegue. Mas no normal, nas situações do dia a dia, que a gente tende a focar no negativo ali, que você entender que isso está acontecendo, comece a conversar com você mesmo e falar, não, isso é apenas um viés da negatividade. E o meu cérebro faz isso mesmo, que é para me proteger, e está tudo bem. Eu posso focar em outras coisas, que aí a segunda coisa que você vai fazer é focar de forma proposital em outras coisas que não sejam relacionadas àquele assunto. Por exemplo, você pode pegar um papel, um caderno, uma caneta qualquer e começar a escrever tudo aquilo que você é grato na sua vida naquele momento. E aí você começa a escrever ali todas as coisas, gratidão, por que eu sou grato na minha vida hoje? E aí você começa a escrever, você vai estar focando de forma deliberada, de forma proposital, em outra coisa e coisas positivas. Isso vai te trazer um senso de positividade maior. E a terceira coisa que você pode fazer é você usar a regra dos 20 segundos. O que é isso? A partir de agora, todos os acontecimentos positivos que acontecerem com você, que você entender que aquilo foi bom, que você se sentiu bem de alguma forma, e por um acaso você tiver a oportunidade de relembrar aquilo, você vai focar pelo menos 20 segundos para relembrar aquilo e integrar aquela situação. Imagina que você teve um final de semana com um amigo seu, que foi super bacana, super legal, e durante a semana ele te manda uma mensagem agradecendo por aquele dia que ele passou com você, aquele final de semana e tudo. Ao invés de você simplesmente pegar ali o WhatsApp e responder, ah, foi legal, muito bom e tal, e deixar pra lá, não. O que você vai fazer? Você vai mentalizar aquela situação e vai reviver aquela situação ao máximo, relembrando todas aquelas coisas boas que você passou no final de semana com seu amigo e tal, de forma que você vai se integrar àquela situação. Integrar, você vai se conectar com aquela situação muito mais do que simplesmente você agradecer e falar, legal, foi legal mesmo e tal, e deixar pra lá. Então você vai passar pelo menos 20 segundos relembrando aquilo e se integrando àquela situação, se conectando com aquela situação. E aí, de forma que quanto mais você vai fazendo isso para mais situações da sua vida, mais fácil vai ficar para você ativar as situações positivas. Mais fácil vai ficar para o seu cérebro trazer coisas positivas para você, porque agora elas são mais fortes, são mais presentes. Ao invés de você simplesmente sentir aquilo no dia e deixar para lá, agora você se integrou mais vezes a ela e quando você lembra, você consegue trazer com mais rapidez e mais energia positiva para a sua vida. Beleza?
Essas são 3 coisas simples que você pode fazer, que eu tô te passando aqui. Se você tem alguma outra coisa que você já faz, que você queira compartilhar com a gente, deixa aqui nos comentários. Eu ficarei super feliz em trocar uma ideia com você a respeito desse assunto, que eu gosto muito de conversar. Beleza? E eu queria te fazer um convite também. Se você não baixou o meu e-book ainda, com 7 passos para ter mais reconhecimento e valorização na fisioterapia, eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo, se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube. Se você estiver vendo esse vídeo pelo Facebook, ele vai estar aqui nos comentários ou aqui em cima na descrição, em algum lugar. Só você clicar, colocar seu e-mail lá, que eu te envio gratuitamente o livro e o áudio do livro também, ok? Gratuitamente para você, um presente meu. Lembre-se também de se inscrever aqui no meu canal do YouTube, deixa o curtir se você gostou, deixa o não curtir também se você não gostou, não tem problema, só para saber como é que os vídeos estão impactando você que me segue aqui no canal, que assiste os meus vídeos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e nos vemos em breve. Valeu!